Então, galera, o que a gente quer fazer agora é mostrar essa lista de receitas na nossa página de receitas. Então, vamos lá fazer isso. Antes de criar um método para salvar a receita, quando a gente criar lá no nosso modal, a gente tem que transformar esse array de recipes que a gente pega lá de libdata num state para conseguir manipular isso, para conseguir editar, adicionar novos e remover. Então, vamos criar aqui um state que vai chamar recipes, set recipes, use state, que vai ser uma lista, né? Então eu vou tipar ele aqui como, vou importar primeiro o tipo recipe. Aqui tem que ser import type. O tipo recipe vai ser uma lista e a gente vai colocar um valor inicial aqui para essa lista. O valor inicial é o que já tem lá no nosso data, né? Esse array inicial aqui. E eu vou utilizar esse recipes aqui, mas eu não posso chamar de recipes porque o nosso state já chama recipes. Então, aqui eu vou dar outro nome para ele, vai ser initial recipes. E aqui eu vou passar para ele como valor inicial. Pronto. Continua do mesmo jeito, só que agora usamos o state para manipular essas receitas, né? Com o recipes. Vamos fazer um método para conseguir colocar uma nova receita nessa lista aqui. Eu vou criar uma função const handle create recipe, que vai ser uma function. O que ela vai fazer? Ela tem que receber os dados da receita, né, da nova receita, e colocar isso no nosso array. E como é que a gente faz isso? Vamos receber aqui o recipe data, que vai ser do tipo recipe. E aqui, dentro da função, a gente vai criar uma nova receita, que vai ser do tipo recipe, e vai receber tudo que tiver em recipe data. Mas aí nós temos um probleminha, que em recipe aqui, no nosso tipo recipe, a gente tem um ID, mas o nosso formulário a gente não escreve esse ID, né? A gente não coloca um ID. O ID ele é gerado automaticamente. Então o que a gente vai fazer? Na hora de receber esses dados da receita aqui no nosso argumento, a gente vai omitir esse ID, porque a gente não vai receber isso lá do formulário. Então eu vou apagar isso daqui, vou usar o omit. O omit serve para você pegar todos os atributos de um tipo. Então eu vou pegar aqui o recipe e vou omitir os campos que eu quiser. Eu faço isso passando no segundo argumento aqui, na vírgula, eu quero omitir o ID. E agora sim, eu tenho o tipo receita com o ID omitido. E aqui embaixo eu vou gerar um ID pegando recipes.length mais 1. E isso aqui é um número, né? Então vamos converter para string. .toString. Beleza, então é isso aqui que ele vai fazer. Ele vai pegar os dados da receita com o ID omitido, porque a gente não recebe o ID no formulário. Vamos criar um objeto chamado nova receita, que vai receber todos os dados, e o ID a gente vai gerar com base no tamanho do array, que está lá em receitas. E aí a gente vai atualizar o nosso estado, passando o que já estava em recipes, mas adicionando a nova receita no final da lista. E a gente pode fazer isso com essa sintaxe aqui. Set recipes. Ao invés de passar um valor aqui, eu vou passar uma função que vai retornar uma lista. E o que essa função vai receber? Quando a gente abre um arrow function dentro da função do estado aqui, a gente pode receber o valor anterior, o valor que já está dentro de recipes, pegando aqui no argumento o prev. E esse prev a gente vai passar para dentro da lista com o spread operator. Então ele vai ter tudo, essa lista nova vai ter tudo que já estava no recipes antigo, e vamos adicionar no final da lista a nova receita, passando aqui de recipe. Essa sintaxe aqui, ela segue um pouquinho de programação funcional. Pode ser um pouquinho estranho para vocês, mas o que isso aqui está fazendo basicamente é pegar o que já estava anteriormente no estado da receita e adicionar a nova receita no final da lista.
E agora a gente tem um método para salvar a nossa nova receita, mas nós não estamos passando os dados para ela, nós estamos chamando essa função. Então a gente vai lá no nosso Recipe Form Model e vamos usar o lift state up de novo. Aqui eu vou criar mais um método chamado onSave. Vou tipar aqui em cima, vai ser onSave, vai ser uma arrow function que retorna void, igual o nosso onClose, mas ele vai receber alguma coisa, ele vai receber os dados da nossa receita, que vai ser aqui a recipe, que nós vamos omitir novamente o id recipe, que vem lá do libdata, nós vamos omitir o id, e isso daqui vai lá pro nosso componente Py, mas a gente precisa passar essa função lá no submit. Aqui, antes da gente resetar, a gente passa onSave e passa recipe data. Aqui ele está reclamando que a gente usou a propriedade image, ela está faltando, né? Isso foi porque a gente está chamando a nossa image de image URL, e lá no nosso data, na nossa libdata, a gente está chamando de image só. Então vamos trocar o nome, acho que fica mais fácil trocar o nome aqui no image URL, vou deixar como image, e a gente precisa trocar lá na validação do esquema, porque é daqui que ele está pegando o tipo. Então aqui, ao invés de ser image URL, vai ser só image. E aí, a gente precisa arrumar aqui também. Tudo que tiver image URL, vamos trocar para image. Pronto, agora está aceitando certinho. E aqui na nossa página, a gente tem que passar a função onSave, né? Então, quando ele salvar a receita, eu vou passar o handle create recipe. E por que isso aqui funciona, galera? Porque se eu passar só a referência da função, ele entende que tem que passar o recipe data aqui dentro. O JavaScript, ele automaticamente, quando você chama um onSave dentro do modal, ele vai executar o handle create recipe que a gente criou aqui com os argumentos que foram passados nele. Então, se a gente passou aqui no modal, se a gente passou o onSave aqui com o recipe data, quando ele executar o onSave aqui no componente Py, ele vai passar os argumentos que ele recebeu lá. A abordagem que a gente fez com o close também funcionaria. Então, se eu passasse aqui uma arrow function que tivesse o argumento recipe data, e aqui no handle create recipe eu passasse o recipe data, isso aqui funcionaria normalmente. Você pode ver que ele nem reclamou. Então, é uma escolha que você pode fazer. Isso aqui geralmente a gente faz quando a gente quer modificar o que ele recebeu. Então, por exemplo, se eu quisesse modificar alguma coisa de recipe data para passar aqui para handle create recipe, por exemplo, eu quisesse pegar só a imagem dele e passar aqui para o handle create recipe, eu teria que fazer isso aqui. Eu teria que passar a arrow function com um argumento e modificar ele aqui na chamada da função. Mas como eu só quero passar tudo que eu recebi do argumento para dentro da função, eu posso usar a sintaxe comprimida, né? Essa sintaxe que eu só passo a referência da função e ele recebe todos os argumentos. Agora vamos testar se a nossa receita está sendo criada aqui. Eu vou criar uma nova receita, vou chamar de arroz, categoria, sei lá, vou chamar de categoria, só para testar mesmo. Arroz branco, soltinho. Não vai ter URL de imagem, mas vou colocar aqui /arroz.png. Tempo de preparo 15, vou colocar tudo 15. Serve 4 porções. O que vai ter de ingrediente? Arroz, cebola, alho, tá bom. Instrução: refogue o arroz, deixe cozinhar. Tá, vamos lá. Criei a receita. Já criou aqui embaixo, sem a imagem, porque a gente não colocou a imagem. Mas aqui, galera, a gente vai ter um probleminha. Ele criou o arroz e tá aqui o botão pra gente clicar. Mas se a gente clicar nessa receita aqui, ele dá erro 404, ele não encontra a receita, mesmo passando o ID certinho dela aqui. E por que isso acontece? Isso acontece porque exatamente a gente está utilizando o state para manipular esse array
de receitas. Nós não estamos salvando isso em nenhum lugar, ele só está colocando isso na memória do navegador. E quando eu troco de página, essa memória é resetada e aquela receita que a gente acabou de criar não está mais aqui. Então, a gente não vai conseguir mostrar essas receitas por enquanto. Isso vai ser o tema da próxima semana da capacitação, que a gente vai falar sobre persistência de dados. E vamos conseguir mostrar as nossas receitas criadas bonitinho. Mas, para todos os efeitos, a gente conseguiu criar a nossa receita e mostrar ela na tela. Então, já podemos salvar isso lá no GitHub. Vamos adicionar aqui. Eu vou lá no bash git add git commit -m fit salva receita criada e mostra em tela. Agora, nosso próximo passo é atualizar esses cards aqui com as novas informações que ele tem. Então, ele está mostrando a categoria aqui agora. E também tem um botão para editar e um botão para excluir. Então, vamos adicionar isso aqui lá no nosso card de receita. Nosso card de receita está aqui em Components, Recipe Card, Index.tsx. Eu vou pegar o que a gente precisa. É debaixo da descrição aqui. Eu vou até comentar isso aqui. Aqui vai ser a imagem. Aqui, título e descrição. E a gente vai criar uma nova div aqui embaixo, que vão ser a categoria e ações. Primeira coisa, a gente vai ter a nossa div com a categoria. Então aqui dentro vai ser, na verdade vai ser um spam. Eu vou usar recipe.category aqui. E vamos ver qual que é o estilo disso aqui lá no nosso design. A borda não é arredondada, o fundo é um pouquinho cinza e a fonte é um pouquinho cinza também. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar um class name que vai ser text small, um bg gray 100, acho que tá bom. Vou colocar um px2, um py1 e a cor do texto eu vou colocar como, vou colocar aqui na frente para ficar agrupado com o text small. Vai ser text gray 500. E eu vou colocar uma bordinha arredondada para ficar melhor. Rounded. Vamos ver como é que ficou. Beleza, tá aqui no cantinho. Mas ele não tá respeitando o padding, né? Vamos arrumar isso. O padding não tá pegando porque eu tô usando ele aqui nessa div do título e descrição. Então vamos englobar isso daqui. Eu vou colocar tudo dentro de uma div. Copiar. Vou recortar essas duas divs aqui. Vou criar uma nova por cima. Formata. Aqui eu vou pegar esse class name. Vou colar aqui na div de cima. E vamos ver se é isso. Quase isso, falta só um gapzinho ali. Entre as receitas, aqui pode ser um gap com 4. E nesse aqui eu vou colocar o space y de 2. Acho que eu posso aumentar o gap. Vou colocar um 6 aqui. Tá bom, beleza. Temos aí a categoria mostrando direitinho. Agora vamos fazer as ações. As ações vão ficar no outro canto, né? Então eu vou colocar aqui uma div. Esse class name aqui vai ser um flex com justify between wfull. Dentro dessa div a gente vai ter os dois botões. O primeiro botão, vou comentar, botão de editar. Aqui vai ser um botão. E eu vou colocar aqui o botão de
remover, que vai ser um outro botão. O ícone que eles vão ter, eu vou pegar do Lucid React, então aqui vai ser o Edit. Lucid React aqui. O botão de remover vai ser o Trash 2. Vocês podem ver a preview aqui, ó. O Trash 2 ele tem um negocinho aqui no meio, mais bonitinho. E o tamanho deles vai ser 16. Beleza, vamos ver como é que tá. Apareceu bonitinho no outro canto aqui, o Justify Between tá funcionando. Eu só vou colocar um Item Center e vou dar um espaço entre eles aqui e fazer o botão direitinho. Então aqui vai ser Flex Item Center. Na verdade, o Item Center é no outro ali. Item Center é aqui. Item Center. Gap de 2. Aqui no botão vai ter um class name. Vou colocar 2 de padding. Vou colocar uma borda. Vai ser uma borda cinza. Bem fraquinha. 200. É isso. Isso, vamos ver como é que tá o design. É arredondado e tem um efeitinho de hover ali. Grounded. Vai ter um hover BG Gray 200 e um Transition Colors. Vamos ver? Aí ficou bom. Só temos que mudar esse cursor aqui para ele pegar o pointer, né? Cursor pointer. Para ficar com mais cara de botão, eu vou copiar isso aqui. Vou colocar no botão de remover, que é o mesmo estilo. Pronto. Tá aí os dois botãozinhos para a gente trabalhar com a edição e remoção. Vou fazer algumas melhorias nesse design aqui. E também arrumar algumas funcionalidades. Por exemplo, se eu clicar aqui, eu não implementei nada ainda. Se eu clicar aqui em editar, vocês podem ver que ele está abrindo a página de receita. E se eu clicar em remover também. Então a gente não quer isso, a gente quer que quando ele clique, ele obedeça ao evento que ele é responsável. Ele está fazendo isso daqui porque como a gente está clicando dentro do card, e os botões estão dentro do card, ele está propagando o evento do card para dentro desse botão aqui. E a gente quer evitar que esse evento se propague aqui para dentro. Então vamos consertar isso daí e vamos arrumar algumas coisinhas aqui também. Primeira coisa, essa imagem da receita, eu vou colocar um class name nela de Object Cover para ficar mais bonitinho. Ele não vai esticar a imagem. Melhorou um pouquinho, mesmo que tenha cortado parte da imagem. E vamos colocar um efeito de hover aqui nesse título aqui também, só para dar mais cara de botão. Aqui no Recipe Title eu vou colocar um hover text orange 500 e um transition colors. E agora se a gente passar o mouse em cima, ele faz esse efeitinho aqui. Bom demais. Agora eu vou criar as funções para a gente conseguir manipular esse comportamento dos botões de editar e remover. Aqui em cima eu vou fazer uma const handle edit, que vai ser uma arrow function, vai receber o evento do clique, então é um react. Aqui vou importar react.mouseEvent, que vai receber um generic de HTML button element. E aqui eu vou pegar o e.stopPropagation. Vou copiar isso daqui. Handle delete. Vai ser a mesma coisa.
Eu tô criando essas funções porque a gente vai utilizar mais coisas nelas depois, mas por enquanto a gente só vai usar o Stop Propagation para prevenir esse clique que ele está fazendo. Então aqui no botão, eu vou selecionar os dois ao mesmo tempo, vou selecionar essa partezinha aqui, vou dar Ctrl D, seta para a direita, e aqui eu posso mexer nos dois ao mesmo tempo. Vai ser Type Button, e quando ele fizer um clique, ele vai pegar o evento e vai chamar handle edit, passando o evento. Aqui no caso é handle delete. Beleza, agora vamos lá no navegador para ver se parou. Quando eu clicar aqui não pode acontecer nada. E continua acontecendo. Por que está fazendo isso? Vamos dar um refresh. Não resolveu. Na verdade aqui a gente precisa também do Prevent Default, né? Não é só o Stop Propagation. Prevent Default. E aqui embaixo também vou copiar, colar. Vamos ver se funciona sem o Stop Propagation. Vou testar com o Handle Edit sem o Stop Propagation e o Delete Call. Vamos ver se ele vai. Quando eu clico aqui agora, não está navegando, beleza. Se eu clicar aqui, não precisa do Stop Propagation, é só o Prevent Default mesmo. Então tá aí. É isso aí que a gente precisa. Vamos salvar isso no Git agora, com git add ponto. Git commit -m fit. O que a gente fez? A gente mexeu nos estilos e adicionou as funções, né? Previne comportamento de navegação nos botões de editar e deletar. Pronto, é isso.